Tudo que eu imagino que você quer é fazer o teu perfil crescer no Instagram, né? Já deve ter incontáveis vídeos que você assistiu aqui e que falam merda com merda, né? Ou seja, nada com nada. Te falam uns negócios que não funcionam há muito tempo. Um dos meus melhores vídeos no meu canal é justamente um vídeo ensinando como que você poderia crescer no Instagram. Eu acho que eu sou especialista nisso de alguma maneira, eu tenho 50 milhões de seguidores no Instagram, é muita gente. Eu posso praticamente afirmar que um conteúdo de algum lugar dos meus perfis já te alcançou. Eu já publiquei mais de 100 mil conteúdos desde o meu primeiro dia. Comecei o meu dia 1 ali em 2013, então baita orgulho da minha jornada. E eu queria fazer um novo vídeo sobre crescimento. Eu te garanto que vai ser um vídeo bem completo. Então vamos lá? Vamos lá porque vai ficar bem legal. A gente vai começar da seguinte maneira. Você vai arrumar o seu perfil. E eu... Calma. Você já deve ter escutado isso em outros lugares, mas eu vou falar de um jeito que você vai entender do que eu quero te dizer aqui. Existem 3 coisas que elas são muito importantes de ter no perfil, tá? Quais são elas? A biografia, eu nem vou falar de tudo, tá? Ali do perfil, foto e tal, nome do usuário, nem vou falar disso aí tudo. Vou falar do que realmente mexe ponteiro, tá? E os ponteiros que a gente vai colocar nesse vídeo aqui são os 3, tá? Crescimento, engajamento e vendas, tá bom? Porque a gente tem um perfil no Instagram justamente para isso. Apesar do foco desse vídeo ser crescimento, os ponteiros que a gente sempre vai olhar em tudo isso daqui é para esses 3, tá bom? Então a primeira coisa é a tua biografia, porque a tua biografia ela deixa claro aquilo que você faz e o que você vende. Então para isso, para a pessoa bater o olho, ela entender, entendi o que você faz e o que você vende, já tá ótimo, assim eu preciso seguir seu perfil ou não preciso. Só que eu posso até dizer que boa parte das pessoas começa a te acompanhar por conta de um conteúdo, não por conta da tua biografia, né? Então isso é só um detalhe, principalmente por conta do ponteiro de vendas, lembra dele. Segundo, fixados. Quais são os conteúdos fixados que a gente vai deixar ali na grade do teu perfil? Eu gosto de deixar 3 tipos de conteúdo. Primeiro, um conteúdo que teve muito engajamento, que trouxe muitas pessoas até seu perfil, então, porque se muita gente gostou, muitas novas pessoas podem chegar até o teu perfil, podem, né, gostar também, independente se elas tenham vindo por ele ou por outro conteúdo. Segundo, alguma coisa que seja pessoal. Então, alguma coisa que fale ali da tua vida íntima, que gera uma conexão com o teu público. Às vezes, você, né, tem ali um produto ou serviço a qual você foi a pessoa transformada pelo teu próprio produto. Então, você pode contar a tua história ali. E, por fim, um conteúdo, né, sobre vendas, sobre o produto que você tem. Diferente do anterior, o qual você falava da tua vida pessoal, esse não, esse você dá detalhamento sobre o teu produto, para quem é, para quem não é, algum antes e depois, ou uma combinação de antes e depois de resultados, enfim, aquilo que você acredita que quando você mostra para o teu cliente tem maior facilidade em convencer ele a comprar de você. Então são essas 3 coisas, tá? Finalizamos essa parte. Yeser, essa parte vai me ajudar a crescer. Na verdade, ela nem vai fazer com que você cresça exponencialmente, mas ela vai garantir que as pessoas que estão chegando no teu perfil tenham maior probabilidade de te acompanhar entendendo aquilo que você faz, beleza? Segundo, a gente vai usar Reels. E não tem como não usar Reels, tá? Então, a segunda coisa que eu quero falar aqui é, iremos usar Reels e aqui eu preciso que vocês entendam 3 coisas. Primeiro, o gancho. E eu não quero que você se preocupe o tempo inteiro com eu preciso criar um gancho, colocar um gancho que a Yeser falou. Cara, não é bem assim, tá? Mas os primeiros segundos, eles de fato são importantes. E eu queria muito que você entendesse que existem ganchos auditivos e visuais. Presta atenção numa coisa. Se eu tô querendo, por exemplo, contar uma história emocionante que aconteceu com a minha vida, ou alguma coisa que eu aprendi ali no dia, repara que esse cenário aqui, muito bem produzido, né? Talvez não seja o melhor lugar. Mas eu encostado no sofá, eu na beira da cama, ou eu na mesa de tomar café, com uma xícara de café, conversa muito mais. Porque existem ganchos visuais e ganchos auditivos. É muito importante que você sempre pense em como fazer com que aquele conteúdo ele esteja adaptado ao ambiente. Então, qual é o melhor ambiente para eu gravar esse conteúdo? Só pensa nisso. Não precisa ficar pensando quais são as tuas primeiras palavras.
deixa isso para pensar depois. Até porque o gancho ele pode nascer de uma fala que foi colocada no meio do teu conteúdo. Depois você escuta todo o vídeo que você gravou e fala assim, cara, acho que esse momento aqui é a melhor parte do vídeo. Eu posso jogar ela lá no começo, sem problema nenhum, tá? E ela pode repetir de novo depois? Pode, não tem problema. Ou se você conseguir tirar ela e colocar no começo e depois continuar com um contexto legal, show de bola. Eu vou dizer para vocês, na minha estrutura de gravação de conteúdo, eu coloco a câmera diante de mim e começo a falar. E aí dentro, né, de tudo aquilo que eu tô falando, depois eu vou ver todo aquele vídeo e vou entender, cara, qual foi a melhor parte para eu colocar no começo. Essas partes aqui eu posso retirar porque elas não fazem muito sentido? Posso. O que eu deixo, né, no final do vídeo aqui? Então eu fiquei muito bom em cortar partes desnecessárias e colocar no começo as melhores partes. Só que nos Reels eu falei que tinha 3 coisas, né? Então primeiro eu falei do gancho, segundo, eu tô aqui já falando de edição, né, que tem muito a ver com cortar, mas a edição ela tem muito mais a ver com o padrão de funcionamento do nicho. E eu queria fazer uma engenharia reversa com você, que é, quando você for fazer um conteúdo, eu preciso que você entenda, dentro do seu nicho, o que funciona. Quais são os estilos de produção de conteúdo? Por quê? Porque se você for, por exemplo, gosto muito desse exemplo, de nutricionista, se você digita aqui na aba de pesquisa, né, nutrição, você vai ver que muitos dos conteúdos eles são editados de uma forma muito semelhante. E é justamente você tentar fazer um negócio completamente diferente daquilo que te prejudica. Então, você vê, tem muitos nutricionistas que gravam no supermercado, tem muito nutricionista que grava, né, ali em cima de uma mesa e mostrando, né, comparações de pratos, substituições de comida, sempre mostrando assim de forma bem visual aquilo que ele está falando. Aquele é o padrão de funcionamento do nicho. A gente tem que sempre aproveitar isso na nossa edição. Então o que eu te diria? Algumas coisas aqui. Se você já pode contratar alguém para editar teus vídeos de repente, contrate alguém que já trabalhou nesse nicho. Ou que pelo menos tem uma visão de construção de conteúdo, né, viral, se você for contratar. Mas de toda maneira é muito importante entender o que o nicho, ou seja, o teu público-alvo já consome. Porque fazer algo muito diferente daquilo vai justamente aumentar o tempo até você alcançar essas pessoas. E se alcançar, né? Porque na maioria das vezes nem vai alcançar. E a terceira coisa ainda dentro de Reels é o tamanho do Reels. A gente inicialmente tem que se obrigar, na verdade, a produzir conteúdos de no máximo 60 segundos. Por quê? Isso aqui não é uma visão superficial sobre a plataforma. Não, bem longe disso. Mas por quê? Porque na maioria das vezes a gente fala mais do que é necessário, pô. A gente conversa demais, a gente fala coisa necessária, a gente conta umas histórias nada a ver, enfim. E aí quando você começa a se policiar para gravar conteúdos de até 60 segundos, a gente tem quase que uma garantia que você não fez o negócio ficar muito arrastado, ficar chato. Porque a partir de 60 segundos, cara, é muita falação. A não ser que você tenha utilizado no teu padrão de gravação já vários takes em vários lugares. E aí, obviamente, né, é algo que você precisa aprender. Às vezes vocês ficam querendo aprender um monte de coisa para dar certo na internet, quando se você só aprender a se gravar e se editar, é quase tudo que você precisa. Aprender a se gravar e se editar, gente. Cara, por que vocês acham que eu passo tanto tempo no Instagram consumindo conteúdo? Para entender quais são os padrões, porque os padrões mudam, porque as pessoas elas começam a consumir conteúdo de uma forma diferente. Especialmente porque sempre a geração mais nova tende a moldar a forma de consumo de conteúdo das próximas gerações. Então vem da geração mais nova e é sempre o consumo que molda a maneira de produzir e não o contrário. Tipo, em geral a gente pensa assim, a produção de conteúdo existe, ela molda o consumo. E não é o consumo que molda a produção. Conforme tem consumo, tem produção. É justamente assim. Então o consumo molda a criação. E aí a gente vai então pro ponto 3, que é descobrir os melhores conteúdos do nicho. Cara, hoje é muito fácil descobrir. Se você abre o teu Instagram, vai ali na aba de pesquisa e coloca o teu nicho, a tua área de atuação, ou algumas palavras, ou uma palavra só, você vai conseguir entender quais são os conteúdos que foram mais virais, tiveram mais entrega. Você pode fazer isso no TikTok, no Instagram, no YouTube você pode fazer isso e entender como as pessoas estão consumindo aquele conteúdo, principalmente como que os criadores chegaram naquele tipo de conteúdo. Então, entender o porquê que os conteúdos funcionam e a maneira que eles foram feitos
é o primeiro passo para que você aprenda a criar conteúdo. Eu não estou dizendo para você copiar conteúdo de ninguém. É importante você entender o jeito que é feito, a maneira que é construída, porque isso sim deveria moldar a tua primeira forma de produzir conteúdo. Porque se você acabou de chegar, ou pelo menos, né, ainda não está crescendo o suficiente, é simplesmente porque você está criando coisas que elas são completamente diferentes daquilo que o nicho produz de conteúdo. E se você falar assim, mas é igualzinho, analisa direito. Analisa bem direitinho, com bastante cuidado, porque a maioria das vezes tem gente que fala, eu tô produzindo conteúdo exatamente do jeito que funciona, mas não está. Tá errando na forma de editar, tá colocando umas fontes esquisitas, porque tem gente que entra no CapCut, que é um aplicativo de edição, cara, quer assim, deixar fluir toda a criatividade do mundo, e existem casos que a gente não precisa disso. Exemplo, né? Tem um estilo de conteúdo que chama Talking Head, que é justamente isso aqui que eu tô fazendo. Colocou uma câmera e eu tô aqui falando, né? Falando pra câmera, olhando pra ela e tal. Na maioria das vezes, esse estilo de conteúdo, ele não precisa de muita edição. Você vai colocar ali uma transcrição na tua fala, quando e se achar que é necessário, porque na maioria das vezes também nem é, e pronto. Não tem muita edição, só que aí você tem que ver, né? Mas ficou muito monótono, ficou muito chato. Comecei de uma maneira muito devagar, demorei muito tempo para concluir a primeira frase, para as pessoas entenderem do que se trata o vídeo, que isso tudo importa, tá? Beleza, então descobri os melhores conteúdos do nicho. 4. Carrossel mais música. Esse aqui é um tipo de conteúdo que funciona muito bem, né? Então, Yezer, eu gosto de produzir conteúdo em carrossel. E eu tenho outros vídeos no canal falando só sobre carrossel. Inclusive vou deixar um aqui no card, um pouco antigo. Depois até vou fazer um novo, aí se eu tiver um novo eu já atualizo aqui. Mas por hora vai o que tá aí, não sei qual que é agora. Carrossel mais música garante que você vai ter o seu conteúdo de carrossel distribuído na aba The Reels. Então é uma aba cada vez mais importante, né? Com as mudanças do Instagram, essa aba se transformou na mais importante, porque existe muito consumo. Então, quando você coloca uma música, ajuda na distribuição daquele teu carrossel. E eu gosto muito de usar carrossel na minha estratégia. Então, acho que assim, primeiro, como que as pessoas do teu nicho fazem carrossel? Como que você quer fazer seus carrosséis? Existem outros nichos que trabalham carrossel e que você gosta e que você se vê fazendo daquela maneira? Por quê? Quando eu comecei a produzir conteúdo, meus carrosséis, eles eram mais ou menos assim, ó. E já era muito diferente do que existia, né, no mercado de marketing digital. Ninguém fazia conteúdos em carrossel dessa forma. Eu era o único, praticamente. Só que funcionava. Por quê? Porque os conteúdos, eles tinham bons títulos, eles tinham, né, boas motivações para serem consumidos. E aí você só tem que se fazer essa pergunta, né? Tem quem produza? Não, não tem por quê? Porque mudou o mercado de produção de conteúdo, mas eu quero testar algumas coisas. Tá bom, então eu vou testar com base, né, em layouts e coisas que funcionam na internet, porque não adianta nada você produzir um tipo de conteúdo que não funciona. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem 2 Reels. Esse primeiro Reels é um Reels de curiosidade, que eu falo do negócio da Virgínia e tal, e eu uso ela, né, inclusive a foto dela, ali para chamar a atenção. É um Reels de curiosidade. Reparem que esse conteúdo é bem parecido com esse outro, que também é uma página minha, que a viralizou. Olha como eles são parecidos quando você olha um do lado do outro. Mas por quê? Porque aqui a gente está usando, né, o formato notícia, curiosidade. Então eles vão ser parecidos mesmo. Diferente é você pegar um negócio que, já existe, já é um formato, né, curiosidade, e você querer criar um negócio completamente do zero. Pode dar certo o seu do zero? Pode. Mas por que não se aproveitar de algo que já tem um grande funcionamento, né? Então eu faço vários perfis de notícias, curiosidades, então eu só me adaptei desse formato e fiz do meu jeito. Esse outro carrossel meu já é um carrossel falando de produtos. Então você vê ali a tela do meu computador e tal. Só que a legenda, você pode ver que ela já é manuscrita. Já é uma outra dinâmica. Por quê? Porque aqui é um negócio mais pessoal, mais orgânico. Então não tem a necessidade de ser um negócio com uma baita imagem de inteligência artificial ou uma imagem de um lugar que não é um lugar meu. Então, sempre que eu vou fazer um conteúdo que é com base nas minhas próprias fotos, eu vou preferir usar algo mais manuscrito, algo, né? Até mesmo usar aquelas fontes de escrita do próprio Instagram, gosto, porque fica uma pegada mais leve, entendeu? E é muito importante você ditar a tua maneira de produção de conteúdo com base naquelas coisas que funcionam. Então, eu não tô criando nada, eu tô fazendo algo que eu acredito, mas com base principalmente em algo que funciona, tá bom? Beleza. Então
Então a gente vai aqui para quinto, frequência de publicação. E aqui isso ajuda muito, muito, muito. E eu preciso só que você entenda que a produção de conteúdo e a distribuição é um labirinto. Eu já falei isso em palestra, em outros momentos aqui no canal também. Mas imagina que a tua distribuição é tipo um labirinto assim. E você publica um conteúdo e ele vai tentar entender se ele consegue encontrar pessoas, né, público suficiente para distribuir cada vez mais. Às vezes o teu conteúdo ainda não funcionou porque ele ainda não conseguiu sair desse labirinto, né? E é por isso que frequência é muito importante. Eu diria que o seguinte, o maior erro que alguém pode cometer é justamente falhar na frequência, porque é muito punitivo no Instagram você ficar muito tempo sem publicar. Então, toma cuidado com isso. Não se deixe parar de produzir. Ah, eu quero produzir uma vez por semana. Mas é uma realidade agora? Porque agora tu publica 2 vezes por semana. É uma realidade publicar todo dia? Porque vai aumentando de forma gradativa para você não começar um negócio e depois parar. Porque o parar, ele é muito pior do que a velocidade nesse primeiro momento. Então, a gente não precisa de velocidade no primeiro momento, a gente precisa de constância. Só que uma constância cada vez, né, maior. Então, assim, vai produzindo gaveta, vai produzindo conteúdo com mais antecedência para que você tenha isso daí. Só que lembra, né? Pode ser que os seus primeiros conteúdos não deem certo. Então, toma cuidado também em produzir conteúdo com muita antecedência, porque às vezes tu tá produzindo um negócio que deu completamente errado. E se deu completamente errado, eu nem vou continuar fazendo. Então, eu e Ezer vou publicar o mesmo estilo de conteúdo pelo menos ali de 2 a 7 vezes, tá? Para eu entender se aquilo funciona ou se aquilo não funciona. Quando eu olho para aquilo e vejo que o engajamento é ruim, eu já entendo que não funciona. Eu já testei, 7 vezes, então eu já mudo a maneira de fazer, eu já mudo o jeito. Até tem um exemplo aqui, vou colocar 2 vídeos da Beatriz na tela para vocês verem aqui. E olha só, esse foi o primeiro vídeo, né, que eu fiz um trabalho para uma cliente, que é a Beatriz Finock, e a gente produziu um conteúdo bem elaborado. Tinha todo um motivo para produzir conteúdo assim, tá, gente? Eu não acredito apenas em vídeos bem elaborados, não, mas tinha vários motivos pra gente fazer esse tipo de conteúdo, que foi esse vídeo aí, ó. Você já reparou que empresas grandes parecem pagar menos imposto do que empresas pequenas? Muita gente acha que isso acontece porque essas empresas têm algum privilégio, mas na maioria das vezes não é isso. O que acontece é que empresas grandes tratam o imposto como estratégia. Vou te dar um exemplo bem famoso. Durante muitos anos, o sonho de valsa da Lacta era classificado como chocolate. E chocolate no Brasil paga mais imposto. Então a empresa fez algo extremamente inteligente. Ela mudou a composição e a classificação do produto para que ele fosse enquadrado como wafer. E o wafer tem uma tributação menor. Ou seja, o produto continuava praticamente o mesmo, mas a forma como ele era classificado na legislação tributária mudou completamente o imposto pago. Tá, só que aí, esse vídeo, cara, não funcionou legal, não teve um bom engajamento. Por quê? Porque ficou maçante, sabe? Ficou chato. E aí depois a gente fez um segundo tipo de conteúdo, que foi esse aqui. Sabe quando você entra numa loja, escolhe o produto e o vendedor te atende com um tablet na mão? Isso não é modernidade, é planejamento tributário. Vou te explicar o que está acontecendo. Quando uma venda é feita dentro de uma loja física em São Paulo, ela paga 18% de ICMS, 18% do valor do produto indo direto para o Estado. Mas quando essa mesma venda é registrada como uma venda online, tudo muda. Santa Catarina, por exemplo, tem um regime especial de ICMS para e-commerce, chamado TTD 478. Dentro desse benefício, a alíquota efetiva pode chegar a apenas 1%, não é 18%. É aproximadamente 1%. Então, o que algumas empresas inteligentes fazem? Registram sua operação em Santa Catarina. O vendedor, ali na sua frente com o tablet, emite a nota como venda online. Você recebe o produto na hora e a empresa saiu de 18% para 1% de ICMS naquela transação. Isso é legal? Sim. Completamente. A lei criou esse benefício para atrair empresas de e-commerce para Santa Catarina. As empresas estão simplesmente usando o que a lei oferece. E a diferença entre pagar 18% e pagar 1% em cada venda, multiplicada por milhares de transações por dia, representa uma economia absurda no final do mês. O tablet não está na mão do vendedor por acaso. Tem um tributarista em algum lugar que tomou essa decisão. E o seu negócio também pode tomar decisões assim. Me segue aqui, que é isso que eu ensino. E aí, você viu, né? Tipo, é bem diferente. Por que bem diferente? Porque agora tem muita dopamina, tem vários cortes, tem, né, várias cenas ali. E esse segundo super funcionou. É o mesmo estilo de conteúdo, mesma coisa. É um conteúdo meio curioso, só que sendo executado de maneiras diferentes. E é por isso que eu tô falando pra vocês, eu não demoro muito tempo para mudar um negócio de um jeito pro outro. Porque se eu vi que com 2 a 7 publicações um tipo de conteúdo não funcionou, eu vou mudar o jeito de fazê-lo.
Mas por que eu só mudei o jeito de fazê-lo e não parei de fazê-lo? Porque nesse caso, nesse nicho, o tipo de conteúdo de curiosidade é validado. Como que é validado? Porque eu pesquisei, eu fui ver lá quais eram os conteúdos que mais viralizavam nesse nicho. E essa questão de curiosidade era um dos tipos. Então eu falo assim, cara, eu tô fazendo errado, porque se o meu não tá dando certo e o de várias outras pessoas dá certo, o meu era para dar pelo menos um pouco certo. Então se não deu, eu tô fazendo do jeito errado, entende? Por quê? Porque já teve alguém do nicho que deu certo. Então, isso é bem legal, porque quando eu entendo que dá certo, eu só preciso encontrar o meu caminho para encontrar aquela mesma distribuição. Sexto ponto, cada conteúdo precisa estar dentro da mesma caixa. E eu fico muito bravo com isso aqui e é uma coisa assim que eu fico maluco com o meu time quando acontece. Porque pensa, quando você vai fazer uma edição de um conteúdo, cada conteúdo ele precisa estar numa caixinha. Como assim? Veja, vamos supor, eu vou lá e respondo uma caixa de pergunta, então esse é um estilo de edição. Aí outro tipo de conteúdo é eu gravando, né, talking head, assim, olhando pra câmera, beleza. Outro tipo de conteúdo é eu fui num podcast e eu retirei uns cortes dali. Outro tipo de conteúdo é eu dando uma palestra, que pode ser parecido com o do podcast, não tem problema. Mas eu preciso de caixas, de formas de fazer algo. Por quê? Porque se eu não tenho isso, eu fico editando cada coisa de um jeito. E aí, como o algoritmo é um labirinto, ele gosta dessas semelhanças, porque essas semelhanças ajudam a ativar o mesmo tipo de público e alcançar aquelas pessoas que a gente já alcançou outra vez. Enfim, aquela massificação daquele conteúdo vai acontecer de uma forma mais rápida ou mais fácil, porque ele já fez conteúdos passados alcançar aquele público. Por isso, eu sempre entendo, que tipo de conteúdo eu estou fazendo? Eu estou contando um caso, então sempre quando eu for contar um caso, eu vou editar dessa forma. Editar que eu falo é qual que é a fonte, em que altura que ela tá, a cor, como que eu vou adicionar imagens caso eu adicione. Porque senão, toda hora o cara faz o conteúdo de um jeito. Por exemplo, ele quer fazer um conteúdo com tela dividida. E aí uma hora ele coloca a tela, né, dividida do negócio que ele tá reagindo em cima, outra hora ele coloca embaixo. Uma hora ele coloca numa proporção pequena, outra hora ele coloca numa proporção gigante. Cara, isso é muito péssimo. Eu não deixo meu time errar nisso. Então, as caixinhas, elas são basicamente formas de editar. Por isso que eu falei que lá no começo, né, edição era uma coisa tão importante para mim. Ok? Então, beleza? Depois a gente vai pro sétimo, que é conteúdo que funciona 70... Como que é? Conteúdo que funciona 70%... Ah, tá. Oh, meu Deus. Estou com dificuldade de entender meu próprio conteúdo. No sétimo, eu coloquei a seguinte coisa. A gente está fazendo conteúdo que funciona em 70% do tempo e em 30% do tempo fazendo conteúdos novos. Novos podem ser validados, que eu sei que funciona, mas eu ainda nunca fiz, e coisas da minha cabeça. E aí, isso é muito importante, mas, cara, esse vídeo é bom demais. Vai a sua curtida, né? Vai a sua curtida. Aliás, eu vou fazer um negócio muito doido. Esse vídeo aqui vai ter parte 1 e parte 2, só que a parte 2 eu só vou liberar quando esse vídeo aqui chegar em 10 mil curtidas. Porque pelo amor de Deus, cara, olha esse vídeo aqui. E aí, essa parte 2 vai ser colocada logo aqui nesse card. Aí você já termina esse e já vai pro próximo, que é realmente a parte 2. Beleza? Então tá bom. Eu inclusive já vou deixar gravado, tá? A parte 2. Eu já nem vou fazer aquelas partes 2 demoradas não. Já vou terminar esse e já vou começar o outro. 10 mil curtidas. Conteúdo que funciona 70% do tempo e conteúdo novo 30% do tempo. Por quê? E aqui vem a parte mais incrível desse vídeo. Porque tem gente, e é o que eu vou dar um exemplo de novo. Tem uma pessoa aqui no meu prédio que ela vende imóveis, tá? Ela é uma corretora. Só que aí ela fala ali, mas meu Instagram vai pra frente, não dá certo e tal. E aí quando você vai olhar pro conteúdo dela, ela tá fazendo basicamente 100% do tempo um conteúdo que não tem nenhum tipo de validação. Ela não viu o que funciona no nicho dela, ou se viu, ela nem entende. Ela não consegue entender que, por exemplo, pegar fotos de outros corretores que foram tirados por outras pessoas e postar no perfil dela não é bem-vindo. As fotos precisam ser tiradas por ela. Por quê? Porque ela vai ter um padrão de tirar foto e ela precisa construir esse padrão, porque é uma caixinha, entende? Então se eu fico publicando coisas que foram feitas por outras pessoas, eu estou fazendo meu perfil ficar uma grande bagunça. E aí eu estou publicando mais vezes conteúdos que não são validados. Então eu vou olhar para o meu nicho e vou entender quais são os tipos de conteúdo que essas pessoas fazem. Eu estou fazendo algo semelhante ou estou fazendo um negócio completamente diferente na gravação e na edição? Porque 70% do tempo eu vou estar fazendo coisas que eu sei que funcionam. Sei porque eu postei e funcionou ou sei porque
um concorrente ou uma pessoa do mesmo nicho fez e eu vi que deu certo. Eu não preciso copiar conteúdo de ninguém, eu só preciso entender padrões de funcionamento. Em 30% do tempo eu estou fazendo coisas completamente novas. Maluquice. Isso aqui é maluquice, pô. Um vídeo desse aqui, de graça, dessa forma, é louco, é coisa de maluco, tá? Então essa é a parte 1, espero que você tenha gostado. E agora eu já vou fazer a parte 2, acreditando que você vai deixar aqui nesse vídeo 10 mil curtidas. Então já tá pronto. Eu vou deixar aqui, ó, combinado que, time, deu, beleza, solta. E no outro, nesse segundo, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 maneiras de você também fazer crescimento do teu perfil, beleza? Então vamos lá pro próximo vídeo, porque eu tô imaginando que a gente já chegou nesse número aí. Se não, bate aí o número. Valeu, até o próximo vídeo.